Uruaçu é um município situado estrategicamente ao norte do estado de Goiás, às margens da BR-153. A apenas 280 quilômetros de Goiânia e 249 quilômetros de Brasília, Uruaçu conta com uma população de quase 39 mil habitantes e uma localização privilegiada. O antigo Arraial de Santana, que tornou-se município e passou a se chamar Uruaçu em 1931, começou a se destacar nacionalmente quase um século depois de sua emancipação. Com a construção do Lago da Serra da Mesa, já no final do século XX, tornou-se o principal polo turístico da região, com uma estrutura de hotéis, bares e restaurantes, com capacidade para receber turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Uruaçu é a única cidade banhada pelas águas do Lago da Serra da Mesa, considerado o segundo maior lago artificial do mundo, com 1.784 quilômetros de espelho d'água. É o quinto maior lago do Brasil e o primeiro em volume de água. Formado para a construção da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, o lago vem atraindo expressivo investimento na área de turismo. Apesar da consequente modernização da cidade, após a formação do lago e das atrações turísticas, a população de Uruaçu se orgulha de seu passado e faz questão de preservar sua memória e de seus fundadores. Prova disso é o Museu Dom Prada Carreira, no antigo prédio da prefeitura, totalmente reformado para abrigar e contar a história do município. A sociedade contemporânea, ela tem diminuído a distância, a compressão tempo-espaço, né, com as mídias, com a tecnologia, e isso tem dificultado a produção de solidariedade entre as pessoas, né, de convívio entre as pessoas, o que faz com que a memória se perca. A memória que é formada nos grupos, pequenos grupos que dialogam, que têm tempo de sociabilizar reminiscências e memórias. Então, uma das coisas que a nossa sociedade tem feito para suprir essa deficiência de memória é a construção e a solidificação de lugares de memória. São lugares que guardam esse conhecimento, né, como forma de transmitir. Tem dois pontos aqui que são importantes. De um lado, tem um desejo de lembrar, de guardar essa memória para as pessoas, e de outro também tem uma orientação. Essa orientação ela não é aleatória, ela não é inconsciente. Então, quem guarda a memória, ele também projeta um futuro para a sociedade, né? Ele também escolhe um futuro. Então o museu, a importância dele é isso, é de guardar um conhecimento sobre a nossa trajetória que nos permita fortalecer uma identidade, né? Um sentimento de pertencimento a um grupo, e esse pertencimento nos ajudar a projetar onde nós queremos ir, o que nós queremos, né? Esse sentido de construção do nós para a sociedade que é importante.
Museu Dom Prada Carreira é uma referência cultural para todos os moradores e visitantes de Uruaçu. Nele estão doações importantes de pessoas que fizeram a história da cidade. São objetos que ajudam a resgatar a memória da cidade, do museu e dos moradores. Aqui estão vários objetos antigos, né, de pessoas que fizeram parte da história de Uruaçu, de famílias tradicionais, né, e de pessoas que fizeram parte da história de uma forma ou de outra. Por exemplo, a gente está na sala dos prefeitos, que aqui eles retratam objetos que retratam a antiga prefeitura de Uruaçu. E na linha do tempo, todos os prefeitos que fizeram parte da gestão. Por exemplo, a gente tem imagens aqui dos ex-prefeitos, do primeiro prefeito até o último prefeito de Uruaçu. O último prefeito se encontra no meio, na sacada ali, que é a prefeita Solange. Aqui podemos ver objetos que foram da prefeitura, né, antigo, de 1940, inventários, né, documentos e máquinas de datilografar. As fotos dos prefeitos estão expostas em linha do tempo. Além das fotos, também estão expostos documentos antigos, manuscritos por personagens que administraram o município durante todos esses anos. Logo na entrada do museu, o espaço Coronel Gaspar Fernandes de Carvalho homenageia o fundador da cidade. Aqui se conta um pouco de sua saga, através de fotos, objetos e pertences do Coronel Gaspar e de sua família. Paisagens feitas em telas, pinturas de artistas da terra contam um pouco da história do município e da época de sua emancipação. São cenas cotidianas que retratam o modo de vida das primeiras famílias no começo do século XX. Nessa sala temos vários quadros que retratam a vida, né, e o cotidiano de Uruaçu, mais ou menos em 1930, 1940. Cada pintura dessa é feita pelos artistas plásticos fundadores do Museu Dom Prada, retrata o cotidiano de Uruaçu, retrata as instituições também. Por exemplo, tem um quadro que retrata as lavadeiras, lavando roupa no Rio Manchombombo. É uma forma de retratar, né, o cotidiano da vida das pessoas que fizeram parte da história de Uruaçu. Outro quadro é a igrejinha, a primeira igreja de Uruaçu, que hoje temos uma réplica dela lá, perto da prefeitura, da nova sede. E é interessante porque cada local aqui também tem coleções de moeda, a primeira palmatória da primeira professora de Uruaçu, várias canetas, vários objetos pessoais de famílias que fizeram parte da história de Uruaçu, né? História do cotidiano, das mentalidades. A sala da tecelagem, as rodas de fiar, o fuso, o tear antigo, as máquinas de costura manuais reconstroem todo o processo rudimentar de fabricação do vestuário dos pioneiros da cidade. Numa época em que praticamente tudo era feito de maneira artesanal e pelas próprias famílias. Outra sala mostra uma cozinha típica do início do século passado, com os móveis, vasilhas de barro, porcelana, panelas de ferro, colheres de pau, tachos de cobre, ferros à brasa, lampiões de azeite, enfim, tudo o que se usava numa cozinha antiga. O quarto tradicional exibe uma cama de catra, uma cadeira antiga, o velho baú de couro e o chuveiro de balde, objetos muito usados na época da fundação da cidade de Uruaçu. Nesse espaço é o quarto tradicional. A gente percebe que nesse quarto podemos perceber o costume, né, os hábitos da época, a cama, o pinico embaixo da cama, a chinela, né, os baús, o chuveiro com a bacia embaixo, os objetos das penteadeiras, todo um modo e um retrato dos hábitos e dos costumes da época.
espaço do trabalho as ferramentas, objetos de montaria, armas, balanças, tijolos antigos. Peças feitas em barro prestam homenagem a uma ilustre moradora de Uruaçu, a Maria Poteira. Aqui é o espaço do trabalho. Temos objetos que de uma forma ou de outra fazia parte do trabalho das pessoas. Por exemplo, a balança do comércio, os tijolos feitos por escravos, os objetos feitos que os vaqueiros transportavam, as matulas, E temos também nesse espaço uma referência que é uma homenagem a Maria Poteira, naquele quadro ali ao lado, que era uma senhora que fazia potes de barro, todos os objetos feitos de barro, da mão dela. Hoje a gente tem nesse espaço uma referência que é a Maria Poteira. O nome do museu é uma homenagem ao bispo Francisco Prada Carreira, primeiro bispo da cidade, e que foi o bispo mais idoso do mundo, chegando aos 101 anos de idade. Um espaço com a biografia de Dom Prada e objetos pessoais do bispo relata o importante trabalho que ele desenvolveu durante décadas na região e um pouco de sua vida. O espaço sacro representa a religiosidade da cidade e presta homenagem à Diocese de Uruaçu, na figura do bispo Dom José Silva Chaves, que esteve à frente da diocese por 39 anos. Agora, nesse espaço, é o espaço da diocese. É uma homenagem que o Museu Dom Prada, de uma forma ou outra, tentou retratar através da diocese de Uruaçu. Nesse espaço a gente tem figuras importantes, que é uma foto do Dom Prada, que foi o primeiro bispo de Uruaçu, e depois, em seguida, temos um retrato do Dom José, que foi depois, em seguida, o outro bispo de Uruaçu. Hoje ele está aposentado. Temos objetos pessoais dele e objetos também que fizeram parte da diocese, e da igreja, como oratório, castiçais, imagens, de santos, livros de catequese e um baú com objetos como terço, livretos e oratórios. Em outro ambiente está o espaço da comunicação. Aqui a história começa com o berrante, um instrumento rudimentar de comunicação usado por boiadeiros e atravessa as décadas com os rádios, radiolas, discos antigos de vinil, telefones, câmeras e outros instrumentos. A central telefônica era a forma de telefonia utilizada na maioria das cidades do interior do Brasil, até metade do século passado, bem longe da realidade dos modernos aparelhos celulares da atualidade. Além da exposição permanente do acervo, o museu realiza atividades que envolvem e atraem a população. Entre elas, a Semana dos Museus, que acontece todos os anos e proporciona a oportunidade aos artistas regionais de interagir com o público e divulgar seu trabalho. A exposição do artista Alisson Ferreira pinta Uruaçu de 1950 e resgata a vida cotidiana da época. Foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura aqui do município. Tem uma oficina de arte que é
arte na escola, com a garotada, nós temos 30 alunos, e já fiz várias exposições no estado de Goiás, né? Aqui no museu, para mim, é importante, porque o museu tem muita visita, né? Da região, da cidade, da visita. Como agora eu estou pintando a cultura do município, é importante trazer para o museu para a comunidade ver as obras de arte. Para uma cidade que abandonou seu antigo perfil econômico agrário e rapidamente se transformou em moderno polo turístico, a manutenção de um museu que conte sua história é vital. Uruaçu reforça a cada dia sua vocação cultural, fortalecendo e mantendo viva sua memória. É aquele nível de memória do olhar, do toque, do cheiro, não é? Vou dar um exemplo. Se a gente sente o cheiro do perfume da minha mãe, né? Eu tenho uma lembrança direta. A memória ela é mágica, ela não é igual à história que eu traço um calendário, um cronograma, não. A memória te leva exatamente naquele lugar. Por isso que o poeta diz que recordar é reviver, né? Porque recordar ele te faz sentir, isso é muito forte. Então essa emoção, né, que toma a pessoa, que enche ela, que o museu produz, né? Então você encontra uma de quadra no memorial, por exemplo, ou um santo que estava na igreja e hoje está no acervo, né, e muito tempo. Então isso te faz recontar uma série de trajetórias, que é individual, cada um vai ter a sua, mas que tem esse vínculo que é coletivo, né?